Técnico Paulo Souza se irrita em coletivo e perde a paciência. Arrascaeta detona a crise e defende treinador. E Bruno Henrique desabafa após o jogo. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossas redes. Vem comigo, assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. E o Raflamelo foi cancelado ontem na internet. Não estou generalizando, mas a minha pergunta na coletiva para o técnico Paulo Souza rendeu. E rendeu muito, porque o treinador perdeu a paciência, ficou irritado, veio debater, mas fica aí que já eu te conto. Você que já viu ontem, agora vai ver a minha versão, né? Eu vou contar tudo, né, ali dos bastidores, e você que não está sabendo vai ficar sabendo agora. Mas antes vamos falar do jogo, né? O Flamengo empatou aí a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, 1-1 contra o Atlético Goianiense. O Bruno Henrique, após o jogo, ele desabafou, inclusive falou uma questão aí de horário, de ponto, que ele chegou atrasado, que saiu na imprensa há um tempo atrás. Vamos aqui então trazer as palavras do Bruno Henrique, que começou a falar sobre a relação com o Paulo Souza, né? Sobre a nossa relação, acho que o Flamengo é maior que qualquer um. A gente não está aqui para fazer qualquer tipo de panela ou fazer qualquer tipo de atitude desrespeitosa com o Paulo. A gente tem que pensar um pouquinho, porque tudo que sai na imprensa acaba gerando uma turbulência dentro do clube. Então, é só a gente parar para pensar. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram, todo mundo falando uma coisa, mas o nosso intuito aqui é direcionado para um só, é o foco em busca dos nossos objetivos. O Bruno Henrique falou com o canal Premier logo após o jogo, foi uma declaração pesada, né? Uma declaração aí tirando todo o foco externo e jogando a responsabilidade para a união do time, defendendo o treinador, inclusive o Arrascaeta, né, um dos maiores jogadores desse elenco, ontem na Zona Mista, falou com os jornalistas. Vamos acompanhar aí as palavras de Arrascaeta. Como você vê essas declarações de um possível corpo mole dos jogadores, um possível boicote ao Paulo Souza? Se a gente enfatizar no que se fala de fora para dentro, sempre vai ter isso, vão querer criar um ambiente que não acontece dentro do nosso elenco. O nosso time é um time que tem muitos jogadores importantes que estão jogando, que não estão jogando, e todo mundo que quer é o melhor para o Flamengo. Então a gente não vai deixar que as coisas de fora contribuem um ambiente que a gente tem dentro. Aí, vocês acompanharam o Arrascaeta, camisa 14, disse que as coisas de fora não podem influenciar, não podem chegar lá do lado de dentro. Enfim, pelo discurso dos jogadores e também dos dirigentes, na pessoa do Marcos Braz, tá tudo tranquilo, não tem racha. Muita coisa foi inventada sobre panela, desunião, que os jogadores não estavam gostando do trabalho do Paulo Souza, pelo menos foi o que falou aí o Arrascaeta, o Bruno Henrique, né, o Marcos Braz, enfim, o próprio treinador também, ele não fala de racha. Então, vamos focar, vamos voltar aí o caminho das vitórias. A gente espera que o Flamengo volte logo a jogar partidas convincentes, que vençam os adversários, porque, por enquanto, não está acontecendo. Bom, vamos ao ponto-chave aqui desse vídeo. Inclusive, a minha resposta ao Paulo Souza. Ontem, na coletiva, eu perguntei ao Paulo Souza, e a pergunta foi em cima de um contexto, desde que ele chegou ao clube, não em cima do jogo contra o Atlético Goianiense. Acho que foi uma questão mal interpretada da parte dele, que é um expert, né, do futebol, é muito inteligente, conhece muito de tática, enfim. Eu perguntei para o Paulo Souza o seguinte: Paulo, o Flamengo chega ao seu 16º jogo sob seu comando, e a equipe mostra pouca evolução tática. Hoje, nós ouvimos, ontem, né, no caso, nós ouvimos alguns xingamentos por parte dos rubro-negros. E eu queria saber se com esse esquema, com 3 zagueiros, alas e 3 volantes, se você vai continuar mantendo as suas ideias.
E ele achou que eu estivesse falando daquele jogo de ontem contra o Atlético Goianiense. E aí veio falar que o Flamengo não joga com 3 zagueiros, o Flamengo quando defende joga numa linha de 4 e quando ataca tem sim 3 lá atrás e os 3 volantes não são 3 volantes, um funciona como meia que vai flutuando. O Bruno Henrique, né, ali auxiliando o Léo Pereira e o Gabigol sozinho dentro da área ali como centroavante. E ele disse mais, é um momento de transição, estamos organizados para sermos ofensivos e defendemos em 4. Temos um jogador mais alto, que normalmente é o nosso lateral. Quando entramos em organização defensiva, muitas das vezes temos uma linha de 4 com 2 volantes, 2 pontas e mais 1 ou 2, dependendo da estratégia da equipe. Bom, essa frase aqui do Paulo Souza, eu já começo desconstruindo ela, dizendo o seguinte, o Bruno Henrique atua muito afastado da área, ele está muito afastado do Gabigol. E o auge do Flamengo, quando Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro e Arrascaeta, né, o quarteto mágico funcionava, o trio participava de 100 gols do Flamengo na temporada, enfim, eles jogavam próximos, o que não está acontecendo. Uma outra coisa que a gente pode observar aqui nessa fala do Paulo Souza é que ele, em 2 vezes, ele repete a palavra organização. E a gente não vê um time organizado. Pelo menos é a percepção de milhões de rubro-negros, né? É um Flamengo muito desorganizado, você não vê jogadas trabalhadas. Enfim, vamos seguir aqui na linha de raciocínio do Paulo Souza. É híbrido, dinâmico e procuramos aquilo que, no momento da construção, tenhamos maior largura, com maior superioridade de construção, a ligar mais vezes no meio de campo o adversário com essa mesma superioridade. Seja em profundidade, largura, tendo vários jogadores no corredor central, em que tentamos ter superioridade numérica para tentar fazer a diferença entre superioridade que podemos encontrar no corredor central ou igualdade temporal momentânea no corredor lateral, em que no ataque também temos que fazer a diferença. Bom, você ouve um treinador falar isso, parece que o Flamengo é avassalador, né? O Flamengo passa por cima de todos os adversários, o Flamengo impõe, mete medo em qualquer adversário, o que na prática é totalmente diferente. Não acontece nada disso. Bom, são palavras bonitas do técnico Paulo Souza, uma aula de tática, mas na prática não é isso que a gente vê. Hoje o Flamengo virou um time comum, o Flamengo não consegue colocar medo em ninguém, a gente fica preocupado, né? Porque cada dia que passa vai afunilando mais. Terça-feira já tem Talleres da Argentina no Maracanã, pela Conmebol Libertadores. O Flamengo vai enfrentar 2 paulistas na sequência, no Maracanã, o São Paulo e o Palmeiras. E já tem nova viagem para enfrentar o Atlético Paranaense. E aí não para, enfrenta a Universidade Católica do Chile, vai ao Piauí enfrentar o Altos, depois viaja a Córdoba, na Argentina, para enfrentar o Talleres, jogo da volta da Conmebol Libertadores, fase de grupos, enfim. Então, não dá para respirar, não tem como descansar. E me preocupa muito a forma como o Flamengo está jogando, né? Eu vou trazer aqui um dado curioso, vou falar aqui através de números, para o torcedor entender a preocupação. Em 6 partidas contra equipes da Série A, do Campeonato Brasileiro, em 2022, o Flamengo somou apenas 33% dos pontos, conquistando uma única vitória nesses 6 jogos. E essa vitória foi contra o Botafogo, que estava todo desmantelado, sem reforço, sem nada. Foi logo no início da Taça Guanabara. E o Flamengo venceu o Botafogo. E aí foi o seguinte... uma vitória e nós tivemos 3 empates. Atlético Mineiro na Supercopa, Fluminense no Estadual e Atlético Goianiense neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Além de 2 derrotas em outros 2 encontros contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Ou seja, é muito pouco para esse time milionário do Flamengo, jogadores com salários astronômicos, o treinador que entende muito de tática, que chegou com uma comissão técnica robusta e que não consegue fazer melhor do que isso.
33,3% de aproveitamento contra equipes da Série A. E agora o Flamengo só vai enfrentar equipes da Série A, equipes também de outros países pela Libertadores da América. Eu estou criticando muito também os dirigentes do Flamengo, critico os jogadores, mas o treinador também não se ajuda. Em 16 jogos foram 15 escalações diferentes. As mudanças do técnico Paulo Souza não surtem efeitos. São mudanças comuns, que nada acontece no jogo. Ele chegou aqui e mudou a posição de vários atletas. Vários atletas. O Bruno Henrique não atua na posição que ele vinha atuando. O Everton Ribeiro, ele chegou a colocar como ala pela esquerda. E o Everton Ribeiro é meia-direita. É o que fez ele chegar à seleção brasileira, né? Mudou a posição do Felipe Luiz, quer dizer, inverteu algumas pessoas de lado. O Lázaro começou a atuar com ele na ala esquerda, aí depois já foi atuar do lado direito, enfim. O Flamengo está um pouco desorganizado, meio perdido, e a gente espera, né? Eu aqui não tenho raiva nenhuma do Paulo Souza, não torço para ele cair. O que eu torço é que dê certo, que o Flamengo encontre logo o caminho das vitórias, que seja com Paulo Souza ou qualquer um outro, porque, gente, o ano está no começo, ainda dá tempo de corrigir todos os problemas, dá tempo do Flamengo voltar a ser Flamengo. Hoje o Flamengo é um time comum, não incomoda, não assusta nenhum time, essa é a verdade. E vamos com tudo, para cima do Tajeres, no Maracanã, conquistar a segunda vitória na fase de grupos da Libertadores. Mas tem que acontecer algumas mudanças para a gente voltar a sorrir, ter tranquilidade e confiança para a sequência da temporada. Essa é a minha humilde opinião. Grande abraço, obrigado a galera que está aí me apoiando aí, né, nas redes. Não é fácil ser cancelado não, gente. É muito mimimi. Uma coisa que você faz, nós estamos sujeitos a tudo. Nós estamos expostos. A partir do momento que a gente vai para uma sala de coletiva, a gente pode pode sofrer, né, o que aconteceu ontem comigo lá e o Paulo Souza, mas não tenho raiva nenhuma dele, torço muito por ele, né? Chegou aqui com maior vontade de vencer no Flamengo, trouxe toda a sua comissão técnica. Não vou perseguir o Paulo Souza por ontem. Assim, o que a gente tem que criticar é o trabalho, a gente tem que olhar os números. Aí sim a cobrança vai existir. Grande abraço, saudações, a gente volta a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo!